Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de fisiologia, mas aí hoje a gente vai falar de um tema que é um pouquinho diferente de fisiologia, tá ligado a isso, mas é chamado de gametogênese. Eu não sei se vocês viram isso no primeiro ano, normalmente esse assunto pode ser abordado também junto com meiose. Então, no final da meiose, como é um processo para falar de formação de gametas, a gente fala da gametogênese. Como eu não sei, resolvi gravar a aula para deixar mais claro para vocês, né? Então a gente já viu na aula passada, né, quando a gente falou de sistema reprodutor, falamos então que nesse ciclo reprodutor que a gente tem, os indivíduos, né, masculinos e femininos vão produzir gametas femininos e masculinos, respectivamente, através de um processo chamado de meiose. A meiose, então, vai produzir óvulos e espermatozoides. Então, a gente vai recordar como que é essa meiose. A meiose é um processo de divisão celular, é um tipo de divisão celular, em que o nome já diz, né? Qual é a principal função? É dividir ao meio, a reduzir a metade o número de cromossomos. E nessa redução, a metade do número de cromossomos de uma espécie vai produzir então gametas que têm uma grande variabilidade genética. Então esse processo é extremamente importante para promover variabilidade genética, através então de uma divisão celular que vocês já devem ter visto lá no primeiro ano, a gente vai recordar aqui. Então a gente tem inicialmente, né, tanto para o homem quanto para a mulher, né, quanto para ambos os sexos, nós temos uma célula germinativa que vai dar origem então aos gametas. Essa célula germinativa vai ter seus nomes, daqui a pouco a gente vai deixar claro tanto para um sexo quanto para o outro. Essa célula tem um número 2N de cromossomos, que no caso dos seres humanos é 46. Essa célula 2N, antes de entrar em qualquer divisão celular, a gente tem que duplicar o DNA. Então, esses cromossomos aqui serão duplicados. Então, perceba que esse daqui vai ser duplicado e temos aqui um cromossomo duplo. Então, temos aqui uma célula 2N, porque tem um cromossomo, 2 cromossomos, igual a essa daqui, né? Então seria, no caso, 46 cromossomos na espécie humana, só que aqui é 2N com um cromossomo, né? Cromossomos duplos ou duplicados, certo? Então a gente tem cromossomos duplos. E aí então a gente entra propriamente dita na meiose. Na meiose vocês lembram lá no primeiro ano que tem fases, né? A gente tem a prófase, metáfase, anáfase, prófase, deixa eu acentuar aqui, e telófase. Então, a gente tem essas etapas. Quando a gente fala de meiose, existe a prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, da meiose 1, e prófase, metáfase, anáfase, telófase da meiose 2, tá? Para que isso? Nesse primeiro momento, a gente vai passar de uma célula 2N, né, com cromossomos duplos. Na meiose 1, percebam que os cromossomos eles são separados. Metade do número de cromossomos vai para um lado, metade do número de cromossomos vai para o outro. Então, vai produzir uma célula aqui, haploide, N. No entanto, é N com cromossomos duplos. Portanto, a gente precisa de uma segunda meiose, a meiose 2, para separar esses cromossomos e passar de uma célula N com cromossomos duplos para uma célula N com cromossomos simples. Nesse processo, você separa cromossomos, né, de forma aleatória, o que faz com que a gente promova a formação de gametas, né, com grande variabilidade genética. Além disso, tem um fenômeno que acontece aqui, que vocês já viram, que é chamado crossing over, que a gente vai detalhar depois lá em genética. Mas o que a gente tem que lembrar, então, para gametogênese é que acontece um processo de meiose, tanto para a formação de espermatozoides quanto para a formação de óvulos. E a gente vai ver isso, então, de forma mais detalhada.
A reprodução humana, como a gente já viu na aula passada, acontece então com a formação de gametas do sexo masculino nos testículos e óvulos, né, do sexo feminino nos ovários. Primeiro a gente vai começar com a gametogênese masculina. Lembrando que acontece justamente no testículo, um órgão que fica fora do corpo masculino, protegido pelo saco escrotal, porque esse processo de gametogênese precisa de uma temperatura abaixo de 36,5 para acontecer, para a formação, então, no que a gente chama de gametogênese masculina ou espermatogênese, né? Aqui, ó, espermatogênese é o processo aí de formação de gametas masculinos. Eu quero isso aqui, eu quero meu pontador. Então, onde vai acontecer? No túbulo seminífero, nessas voltinhas aqui que estão dentro do testículo, vai acontecer a formação dos gametas, né? Então, aqui no túbulo seminífero, se eu cortar, né, e ampliar, eu vou ver aqui o túbulo, né? Essa região aqui é o túbulo, e vai acontecer a formação, então, de espermatozoides nesse túbulo. Se a gente olhar esse trechinho aqui mais de perto, né, a gente está olhando essa região aqui, a gente vai ver que existe o túbulo, existem as células germinativas, que vão dar origem aos espermatozoides, existem umas células aqui que são responsáveis, chamadas de células de Sertoli, são responsáveis para retirada de citoplasma em excesso, e você vai ter também algumas células chamadas de Leydig, que vão estimular a produção de espermatozoides. Como que acontece essa formação de espermatozoides? Então a gente tem os seres do sexo masculino terão células germinativas, não é? Células que dão origem aos espermatozoides. Essas células germinativas, né, uma delas aqui é chamada de espermatogônia, tá? Então existe a formação de várias espermatogônias. É um processo germinativo de aumento do número de células que acontece então desde a puberdade, desde a infância em menor quantidade, menor intensidade, depois na puberdade em maior intensidade. Essas espermatogônias vão se multiplicando. Essa espermatogônia é uma célula que contém todo o material genético masculino, os 46 cromossomos do X e o Y, tá? O XY está dentro aqui desse número. Aí, essa espermatogônia, ela vai crescer, né? Vai dar uma origem a uma célula maior, com o DNA duplicado, e esta célula agora vai ser chamada de espermatócito 1. Espermatócito 1, por quê? Porque vai fazer meiose 1. Na meiose 1, metade do número de cromossomos é dividido aqui para células que vão então ter 23 cromossomos e 23 cromossomos. Uma vai receber o X e o outro vai receber o Y, né? Essa segunda célula é chamada de espermatócito 2. Então, o espermatócito 1 faz meiose 1. O espermatócito 2 vai fazer o quê? Meiose 2. E aí, então, os cromossomos são separados e produzidos, então, células com metade do número de cromossomos, só que chamadas de espermátides, só que essas espermátides aqui não tem cara de espermatozoide, né? O que vai acontecer nessa etapa? As espermátides, né? Você vai ter um outro processo para diferenciar, para acontecer uma diferenciação de uma célula redondinha para uma célula esguia, quase sem citoplasma, chamada de espermatozoide. Então, aconteceram aqui duas divisões, né? Duas meioses, a meiose 1 e a meiose 2, e aí então um processo de diferenciação chamado de espermiogênese. Espermiogênese é essa diferenciação, aonde essa célula, né, a espermátide, vai então se diferenciar em um espermatozoide. O que acontece nesse processo? A região aqui, né, que tem complexo de Golgi, vai começar a produzir uma coisa que é chamada de acrossomo. Acrossomo é uma região, né, uma vesícula cheia de enzimas digestivas. Então isso vai ser produzido pelo complexo de Golgi.
Ao mesmo tempo, a célula vai excluindo parte do seu citoplasma, então vai perdendo parte do seu citoplasma, que vai ser ingerido lá pelas células do túbulo seminífero, e aí o espermatozoide vai começando a tomar corpo, né? Então o núcleo vai ficando cada vez mais evidenciado por conta da perda de citoplasma, o acrossomo fica nessa região e as mitocôndrias vão ficar todas alinhadas nessa parte e formar então o flagelo. Então no final desse processo a gente tem o núcleo todo aqui, né? Todo o material genético aqui, com o acrossomo nessa região, que é uma bolsa cheia de, uma vesícula cheia de enzimas digestivas. Isso aqui é a cabeça do espermatozoide, que vai ter logo em seguida uma parte aqui com um monte de mitocôndria. Mitocôndria é aquela organela que produz energia. Energia para quê? Para movimentar um flagelo para o espermatozoide poder nadar. Então nesse processo a gente viu a formação de espermatozoides, né? Essa formação de espermatozoides, ela começa na infância, de forma lenta, até a puberdade. Chega na puberdade e acontece o aumento de testosterona. E esse aumento de testosterona faz com que os homens, né, as pessoas que possuem testículos, produzam muitos espermatozoides, desde a puberdade até a fase adulta, né, até bastante velho pode produzir bastante espermatozoide, né? Vai diminuindo ao longo da idade, mas produz espermatozoide, beleza? Então, esse espermatozoide, depois de produzido no testículo, ele é armazenado no epidídimo e na hora da ejaculação, então ele faz todo aquele caminho que a gente viu na aula passada, perfeito? Agora, a gente tem que ver a parte de produção de óvulos, né? De óvulos que são gametas femininos, que acontecem então aqui no ovário, tanto no ovário direito quanto no esquerdo. O ovário, então, vai dar origem a essa gametogênese feminina, que a gente chama de ovulogênese também, ou ovogênese. No caso das células femininas, a gente também vai ter uma fase aqui de crescimento, de produção de células. Dessas células germinativas vão se dividir e vão produzir várias ovogônias, né? Então a gente vai ter várias ovogônias. Essas ovogônias vão crescer em volume e também duplicar o seu DNA, e a gente vai chamar então de ovócito 1, né? Então aqui a gente tem no ovário os ovócitos 1. Esses ovócitos 1, da mesma forma, vão sofrer meiose 1. E aí é na meiose 1 que o número de cromossomos se reduz à metade, só que aqui, diferente da produção de espermatozoides, a gente vai ter uma meiose 1 um pouco diferente. Por que um pouco diferente? Lembre-se que os óvulos são chamados de gametas femininos porque são grandes e possuem muito nutriente. Então essa divisão aqui, ela não vai formar duas células iguais, ela vai formar uma célula muito grande, que a gente vai chamar de ovócito secundário, ou ovócito 2, e uma célula bem pequenininha, aqui está até grande demais, ela é bem pequena, chamada de corpúsculo polar, que vai ser degenerado, porque não é utilizado este óvulo. Lembre-se que cada mês a mulher elimina um óvulo, então é um investimento muito grande em qualidade, né? E não em quantidade, então produz um óvulo. Então vai se dividir aqui por uma meiose 1, um pouquinho diferente, onde vai boa parte a grande maioria do citoplasma para uma das células, vai formar o ovócito 2. Esse ovócito 2 vai sofrer divisão celular, a meiose 2, e vai então formar o óvulo e um outro corpúsculo polar, né? Essa divisão aqui que eu coloquei, isso não acontece, tá? Isso daqui, normalmente esse corpúsculo polar, ele é degenerado, né? Ele não acaba não permanecendo no corpo. Então isso daqui eu coloquei porque são formados os corpúsculos polares, mas ele normalmente é degradado, tá? Porque não tem função. Mas esse corpúsculo polar, ele tem que ocorrer, tem que existir, porque senão não aconteceria a meiose de forma correta. Então tem que ter a divisão celular para produzir duas células com metade do número de cromossomos, para
produzir o óvulo com a metade do número de cromossomos, mas elas não são úteis, né? A única célula aqui desse processo todo que é fértil e que é útil é o óvulo, tá bom? Quando que isso acontece? Diferente do corpo masculino, nos óvulos, né, essa ovulogênese, ela vai ter momentos distintos. Então, na fase fetal, quando a gente ainda é um feto na barriga da nossa mãe, né, as pessoas que têm óvulos vão produzir todas as ovogônias. Naquele momento, até os 3 meses de idade, está sendo produzido todas essas ovogônias. E aí, então, começa a formar o ovócito primário e para. Quando a gente nasce, então, né, quando as portadoras de óvulos, de ovários, nascem com todos os ovócitos primários. E aí, só na puberdade é que a gente vai começar a continuar este processo. Então, da puberdade até a menopausa, que vai até aí uns 40 ou 50 anos, dependendo de quanto tempo, né, de quando você começou a menstruar e de quanto tempo de hormônio você vai ter no seu corpo, tá bom? Então, ela começa aqui na puberdade e vai até a menopausa. E uma outra coisa que também é diferente é que quando a gente ovula, deixa eu ver, quando a gente ovula um ovócito secundário. Como assim, professora? Pois é, a gente entra no processo de meiose 1 na puberdade, e aí quando a gente vai ovular todo mês, a gente começa essa divisão aqui, meiose 1, vai até o ovócito 2, então produz essa célula ovócito 2 e para. Quando a gente ovula, a gente está ovulando um ovócito secundário, um ovócito 2, parado na metáfase. Essa parte aqui da segunda meiose, de ovócito 2 a óvulo, só vai acontecer se houver fecundação. Então, se houver relação sexual desprotegida, né, e o homem ejacular, né, no corpo feminino, e os espermatozoides entrarem aqui e acharem o óvulo, aí vai acontecer, né, e houver fecundação, aí vai acontecer o final da meiose 2. Como isso? Então, se houver reprodução, se houver sexo sem proteção, os espermatozoides serão eliminados aqui e eles vão, por atração química, achar o ovócito, tá bom? Então, lá no ovócito, o que vai acontecer? Então, temos aqui o ovócito, que nada mais é do que esta célula, tá? Que tem aqui o núcleo feminino e ela é protegida por uma zona pelúcida. Tem também um monte de células em volta que é chamado de corona radiata. Quando o espermatozoide chega aqui, ele vem atraído quimicamente, tá? Aí ele vai passar, tem uma passagem pela corona radiata, passa por aqui e atinge a zona pelúcida. Agora, o acrossomo, que era aquela bolsa de enzimas que o espermatozoide tem, vai acabar com essa zona pelúcida aqui, vai passar a zona pelúcida e vai juntar, né? Vai juntar a membrana plasmática da célula do espermatozoide com a membrana plasmática do ovócito, né? E agora, né, o que a gente chama de plasmogamia. E vai ter uma reação acrossômica, né, para fazer isso, né, uma diluição aqui. Quando acontece essa união aqui de célula com célula, vai acontecer a eliminação de um monte de grânulos aqui, ó, esses grânulos corticais vão ser eliminados. Ao serem eliminados, o espermatozoide consegue colocar o núcleo dele aqui dentro, mas isso é como se fechasse o óvulo para não ter mais uma fecundação. Então, o espermatozoide consegue colocar o óvulo, consegue colocar o núcleo dentro do óvulo ou do ovócito, e aí então não vai haver mais nenhuma entrada de outro espermatozoide, porque houve esta reação cortical aqui, essa reação que evita o que a gente chama de poliespermia, de ter mais de um espermatozoide fecundado aqui, tá? Nessa etapa, quando acontece toda essa entrada do espermatozoide, o que está acontecendo dentro do óvulo? Está acontecendo isso daqui. Então o espermatozoide chega,
passou a zona pelúcida, passou a corona radiata, a zona pelúcida, chegou aqui, o óvulo percebe que está sendo fecundado, termina a divisão celular, então ó, tem um corpúsculo polar aqui e o ovócito secundário. Vai terminar essa divisão celular aqui, essa meiose 2, vai formar o segundo corpúsculo polar. O núcleo agora está pronto, o núcleo do óvulo está pronto, o núcleo do espermatozoide já entrou e agora vai poder unir esses dois núcleos para formar o que a gente chama de zigoto. Aí o zigoto formado vai acontecer o resto das divisões celulares para a formação de um embrião, né? Um embrião, então, a partir, né, da fecundação aqui, dia 1, depois do dia 2, 2 células, depois 4, né, depois a mórula, e aí a gente tem uma série de divisões celulares até formar, né, um monte de órgãos, e aí depois a gente cresce e nasce lá depois de em média, depois de 266 dias. Perfeito? Então esse processo é o processo de espermatogênese e ovulogênese para a formação de óvulos e espermatozoides para a formação então de um outro ser vivo. Então após essa aula, né, tenta fazer um resumo, né, usa menos de 1 minuto aí para você fazer esse resuminho, estude, faça a lista de exercícios e depois participe das aulas para tirar dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!